Salve, salve, rapaziada amiga ligada no sexto round. Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Jornaleiro Responde. E olha, rapaz, hoje vou falar sobre Ronda Jean Rousey. Será que a loura de 29 anos, a mulher mais popular da história dos esportes de combate, vai pendurar as luvas vindo de 2 derrotas por nocaute consecutivas? Venham comigo. Bom, primeiro eu começo citando que na autobiografia da Ronda, chamada My Fight, Your Fight, a minha luta, a sua luta, ela revelou que depois do último ciclo olímpico dela, né, onde ela foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, ela entrou num processo depressivo muito forte por não ter conquistado o seu grande sonho, que era ser medalha de ouro, campeã olímpica, e também por estar meio se achando sem lugar no mundo, já que ela é filha da primeira mulher campeã, primeira mulher americana campeã mundial de judô e não queria mais continuar competindo de kimono. Ela entrou num curso de barista, né, de mixologia para fazer drinks e tal, mas ela se sentia muito infeliz. E foi exatamente nessa fase que ela ficou viciada em misturar Vicodin, que é um dos analgésicos mais fortes do mundo, que a base dele é ópio sintético, com maconha. Ela ficou tão viciada que, em suas palavras, chegou no fundo do poço e não conseguia mais funcionar como uma pessoa normal. A verdade é que a Ronda sempre foi uma pessoa muito emotiva, muito à flor da pele e principalmente muito competitiva, né? Estimulada pela mãe dela desde a infância. Ela conta que na primeira infância dela, ela tem lembranças de ser acordada no meio da madrugada com a mãe com o armlock encaixado para obrigar ela a defender aquela posição de surpresa, né? Então, quando você vem de um ambiente tão competitivo, quando o resultado não vem, às vezes é frustrante demais. E esse modus operandi foi repetido basicamente depois do nocaute sofrido contra Holly Holm no UFC 193 na Austrália. A Ronda revelou num programa de televisão americano que pensou até em suicídio, que achava que o mundo não gostaria mais dela agora que ela perdeu, que ela não servia pra nada. E aí você junta esses históricos com o boato de que ela seria a luta principal do UFC 200 e acabou não sendo porque descobriu que estava grávida, mas acabou tendo um aborto espontâneo, né, de um filho do seu namorado, o Travis Browne. Você junta esse background dela com essa notícia, mais essa notícia pesadíssima e com toda a forma arredia dela tratar com a exposição e com a imprensa, fez o Dana White assinar um contrato de que ela não faria nenhuma mídia para esse UFC 207, fez a Raquel Pennington, que foi sua companheira de treinos, a sua sparring, assinar um termo de que não poderia falar do que aconteceu na academia. Então ela não parecia estar num bom estado de espírito. E foi por isso que eu botei os pés pelas mãos e no meu texto pós-luta eu escrevi: assim que Amanda derrubou a Ronda, abre aspas, e chega ao fim a carreira de Ronda Rousey no MMA. Mais uma semana passou, a poeira baixou e minha opinião está um pouquinho diferente. Eu explico. Dana White, presidente do UFC e amigo pessoal da Ronda, disse antes da luta que se ela vencesse, certamente ela continuaria a sua carreira. Mas se ela perdesse, dificilmente ela, com todas as oportunidades que ela tem no mercado do entretenimento, continuaria fazendo isso. Mas o Dana depois revelou que abraçou e conversou com ela 45 minutos depois da luta e que ela estava surpreendentemente com um bom estado de espírito. Ela chorou, eles se abraçaram e tudo, mas ela parecia ter absorvido essa derrota de uma forma um pouco mais madura. Logo no dia seguinte, ela escreveu uma carta aberta à ESPN americana dizendo que estava orgulhosa de onde e como se desenvolveu a divisão feminina no MMA, dizendo que precisava refletir sobre o que acabou de acontecer e agradecendo aos fãs que apoiaram em todos esses momentos, o que já é uma postura um pouco diferente daquela Ronda que voltou envergonhada, cobrindo o rosto, querendo se esconder numa toca e evitar qualquer tipo de contato com o mundo exterior, assim que ela foi nocauteada pela Holly Holm. Passaram-se mais os dias, o nutricionista dela e também amigo pessoal Mike Dolce disse que sim, há uma chance dela voltar e que ela é de 50%. Não dizem que a prática leva à perfeição? De repente até a repetição das derrotas fazem com que ela encare esse cenário já com mais naturalidade. Pode parecer um pouco estranha essa linha de raciocínio, mas eu acho que seria mais fácil a Ronda parar se ela tivesse finalizado a Amanda Nunes com armlock em 10 segundos do que ela tendo perdido dessa forma.
E por quê? Porque de repente ela teria uma sensação de dever cumprido, de que o ímpeto competitivo dela poderia estar amansado por um resultado positivo e ela simplesmente sentir que não tinha mais o que provar. Talvez mais na frente, como ela só tem 29 anos, fazer uma revanche com a Holly Holm, ganhando uma bolada ainda maior, mas que a corrida pelo cinturão, ela que já esteve lá, já defendeu várias vezes e retomou ele, poderia estar encerrada para ela. Parece não fazer sentido para mim que uma mulher competitiva a ponto de pensar tirar a sua própria vida depois de uma derrota vá amansar o seu interior depois de ser nocauteado em 49 segundos e basicamente ter sido um saco de pancadas para a brasileira Amanda Nunes. A Ronda virtualmente não acertou nenhum golpe significativo na luta. O que me faz acreditar que cedo ou tarde, demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai sentir aquela coceira e a vontade de apagar essa mácula tão grande na sua carreira competitiva. E aí que eu concordo com Jon Jones, que publicamente pediu para a Ronda Rousey não se aposentar, disse que acredita no potencial dela e acha que ela ainda é capaz de vencer hoje 90% da categoria. E eu concordo. A piscina de talentos do peso galo feminino não é tão profunda e a maioria das meninas são grapplers e a Ronda é, no papel, a grappler superior. Então ela é emparelhada contra Sarah McMahon, Cat Zingano, Alex Davis, a Miesha Tate, que já aposentou, entre outras, cujo carro forte é o wrestling, é o jiu-jitsu e lutas agarradas, ela vai ainda levar uma certa vantagem logística. E se houver 1% de chance, Dana White vai fazer o possível e impossível para convencê-la a voltar. O UFC 207 vendeu 1,1 milhão de pacotes de pay-per-view, igualou a maior marca da Ronda, que foi no UFC 193. E é curioso notar, vale até de repente uma dissertação aí de mestrado de como atletas de elites pensam, né? São seres humanos especiais, diferentes e que também têm linhas de raciocínios um pouco diferentes. Você vê que quando muitos deles estão no topo sem serem incomodados, eles falam em aposentadoria, em deixar o esporte. Parece até um pouco de carência, né, pro povo, pra massa clamar com que eles não nos deixem, com que eles continuem distribuindo sua genialidade. Anderson Silva é um excelente exemplo. Antes do Chris Weidman, ele falava muito em se aposentar. Assim que perdeu para o Weidman, falava muito em aposentar. E aí, 3, 4 anos depois, o Anderson Silva, que não vence desde outubro de 2012, sequer pensa em aposentadoria, né? Que ele quer se provar cada vez mais e mais, pedindo Michael Bisping novamente e tal. Então você também tem essas pessoas com que sempre tiveram muita atenção. É difícil você largar o osso exatamente quando você está em baixa, né? E eu acho que isso pode acontecer também com a nossa própria Ronda Rousey. E se ela disser ao povo o que fica, eu prometo fazer um vídeo dizendo as minhas opiniões sobre o que ela deve fazer para finalmente conquistar mais uma vitória. Será que ela deve abandonar de uma vez por toda o Edmond Tarverdyan, que não é um rapaz muito benquisto aí pelos fãs? Mas vamos esperar, vamos ver se esse dia chega. E é isso, pessoal. Essa é a minha humilde opinião sobre o que envolve Ronda Rousey nesse exato momento. Vocês concordam, discordam? Deixe os seus comentários aqui no vídeo do YouTube ou lá direto no sextoround.com.br que a gente troca uma ideia. E eu volto aí semana que vem com mais um vídeo. Um grande abraço a todos.